A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Juntamente com todos vocês, vamos dar sequência a esses estudos. Lembramos que este capítulo foi dividido em duas partes e já vimos importantes passagens da vida de Jesus na qual ele nos alerta sobre a importância da caridade. Aprendemos que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, pois estabelece com isso a negação do egoísmo e do orgulho. Caridade e humildade, tal sendo a única da salvação, egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Fora da caridade não há salvação. Embora soe como uma espécie de dogma, algo, alguma ideia já sacramentada, na qual não há discussão a respeito, na verdade, esta frase contrasta com aquelas outras frases já conhecidas por nós, estas sim dogmáticas, tais como fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação. Ora, quando colocamos um credo, em especial como sendo único e verdadeiro para tratar os assuntos da divindade, na verdade, estamos dividindo as pessoas, colocando umas contra as outras, e isso certamente não corresponde ao amor de Deus por seus filhos. A união entre os povos, sejam eles desta ou daquela denominação religiosa, é o que deve prevalecer. Devemos respeitar, sim, as pessoas por optarem por esta ou por aquela religião, mas que, acima de tudo, sejam caridosas em seus corações. Imaginem vocês uma situação como esta. Vamos colocar numa possível disputa entre religiosos, onde o egoísmo e o orgulho ditassem as regras, como por exemplo, com quem está a verdade? Levando-se em consideração que todos os envolvidos tivessem boas intenções, segundo suas próprias visões, é claro, e que estaria certo, quem vocês acham que realmente estaria com razão? Quem estaria o mais correto, o mais certo nesta contenda? Se você fosse o juiz, qual seria a sentença? Como verdadeiros cristãos, conhecendo os ensinamentos de Cristo, certamente nesta disputa sairia vencedor aquele que mais se dedicasse à caridade. Mas antes de seguirmos, há alguns conceitos que devemos deixar claro. Nós sabemos mesmo, será que nós sabemos mesmo o significado da palavra caridade? E o que é salvação? Nós precisamos ser salvos? Salvos de quê ou de quem? Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. A resposta é clara: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão às ofensas. Formando a palavra BIP, né? Benevolência, indulgência, perdão. Ora, diriam alguns, eu pensei que fosse só dar comida e roupas aos necessitados, não é isso? Nós diríamos que também é, mas a caridade ultrapassa e muito as necessidades materiais. A caridade pressupõe o transbordo de uma energia poderosa e acolhedora que trazemos em nós. Como os filhos de Deus,
trazemos em nós a semente de seu incompreensível amor pela vida. Trazemos em nosso mais íntimo ser, no que chamamos de alma, um poder fabuloso de transformar existências. Tal qual um imã gigante, a caridade age em nós atraindo o amor que é emanado deste ser infinito, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. E esse poder vindo de Deus tem uma finalidade: a distribuição fraterna deste amor a todos os seres viventes, especialmente os seres humanos. Não é justo que este amor estanque nossas almas, pois tudo que estanca, tal como água parada, por mais límpida que tenha sido em sua origem, logo apodrece e cria limbo. Todo aquele que não se movimenta acaba por criar raízes e fica preso a seus pensamentos, que, por não serem renovados, o aprisionam em um mundo falso, no qual a fluidez da vida se estanca, gerando depressão e sofrimento. Talvez aí esteja a resposta ao nosso segundo questionamento: o que é salvação? De que precisamos ser salvos? Talvez precisamos ser salvos de nós mesmos. Talvez precisemos ser salvos daquela resistência que insiste em nos manter em constante boicote às novas ideias, mantendo-nos aprisionados à nossa zona de conforto. Que possamos entender que quando Jesus veio à Terra, quando ele aqui esteve junto a nós, ele não propôs apenas uma libertação do jugo romano, mas ele preparava toda a humanidade, preparava a humanidade para uma libertação bem maior, sua libertação interior. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. O egoísmo e o orgulho são as prisões que ainda hoje fazem sofrer a todo aquele que vive apenas e tão somente pelos bens materiais. O apego à matéria faz mesquinha a vida daqueles que se rendem aos prazeres, muitas vezes exibindo corpos formosos, mas com a alma em frangalhos, aos farrapos. É disso que estamos falando. Vida, vida em abundância, vida vivida sob a luz do Evangelho, seguindo os passos de Jesus. Jamais uma vida pequena, por mais rica que seja na matéria, não consegue se libertar das amarras do orgulho e do egoísmo. Esse, portanto, é a pior das escravidões, a escravidão da consciência. Todo aquele que comete pecado é escravo do próprio pecado, nos ensina o Mestre. Busquemos, pois, inspiração nas palavras de Paulo, o apóstolo, quando diz na carta aos Coríntios: Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Alguns de vocês podem estar questionando:
Mas a palavra empregada aí não seria amor? Será que estamos falhos ao falar de caridade e não de amor? Lembram da imagem que há pouco falamos sobre o poder vindo de Deus? Este poder que nos sustenta e nos dá vida. Lembram que usamos como analogia um grande ímã? Pois bem, entendamos esse poder como o verdadeiro amor. Quem de nós pode amar como Deus nos ama? Ainda somos jovens demais, imaturos demais para entender este amor. Assim, uma vez instalado em nós, uma vez absorvido por nossa alma, este amor supremo de Deus transforma-se em caridade. Este é o canal de distribuição do amor divino refletido pela benevolência, indulgência e pelo perdão. Este amor não pode ficar represado, este amor é muito poderoso. E uma vez egoisticamente estancado, pode não ser suportado pela alma que o detém. Eis aí, talvez, a origem da depressão e do sofrimento. Tal qual uma panela de pressão em ebulição, é necessário que haja uma válvula de escape para que a panela não exploda. Através da caridade, distribuímos fraternalmente pequenas partes do amor de Deus, provocando assim uma explosão de bênçãos sobre aqueles aos quais beneficiamos e sobre nós mesmos. Pois assim disse o Mestre: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Encontramos essa citação em Mateus 22, 34 a 40. O amor só é verdadeiro se encontra reciprocidade. Sem o amor de Deus não teríamos vida, pois vivemos nele e ele em nós. Teríamos consciência disso? Vida em abundância. Vida por toda a eternidade. Sabemos onde encontrá-la? Muitos procuram pela felicidade fora, no mundo, e se esquecem de olhar para dentro de si mesmo. Lá poderá estar esta tão sonhada felicidade. Embora ainda pequenos e imaturos diante de Deus, somos fortes, pois nosso Pai assim nos assegurou. Imagine então vocês, se falássemos, como diz Paulo, a língua dos anjos, quantas palavras de incentivo, de amor e bondade distribuiríamos aos quatro cantos do universo? E se pudéssemos entender todos os mistérios e uma inteligência tão perfeita que saberíamos todas as coisas? Com certeza seríamos tipo super-homens, super-mulheres, pois, tal como disse Paulo, teríamos ainda o dom da profecia. Poderíamos antecipar o futuro, viajar através do tempo. Teríamos tanto poder que, através do poder de nossa fé, afastaríamos as montanhas e até mudaríamos as paisagens. No entanto, tudo isso, eu pergunto, para quê? Se não for para beneficiar alguém, se não for para participar do grande projeto de Deus para o aperfeiçoamento da humanidade, de que nos serviria? Seríamos sim, como disse Paulo, o apóstolo, um bronze que soa, sem sintonia com a evolução do espírito. Todos nós conhecemos pessoas que se vangloriam pelo bem que fazem, muitos até tiram proveito dessas façanhas. Devemos até aplaudi-los, porque
ajudam a centenas de pessoas. Mas para que haja crescimento espiritual, é preciso que hajam ações feitas com amor pelo próximo, transformadas em caridade, que nós costumamos dizer ser o amor em movimento. Paulo ainda nos diz: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Esse texto está contido na primeira epístola aos Coríntios, de Paulo, apóstolo. O Mestre Jesus sempre recomendou a humildade e a caridade. Na verdade, fez mais que isso. Ele viveu esses princípios em sua experiência na carne junto a nós. A caridade por si só abrange a todas as demais virtudes, como a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. Porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Praticando a caridade, nos harmonizamos com as demais leis de Deus e nos guiaremos rumo à terra da promissão, deixando a escravidão para trás, como fizeram os escravos ao deixarem o Egito liderados por Moisés. Quando falamos em terra de promissão, certamente não nos referimos a local geográfico, mas sim um estado de espírito de perfeita comunhão com o amor de Deus. A terra da promissão, portanto, está dentro de cada um de nós. E o caminho a seguir para encontrá-lo está nos ensinamentos de Cristo, que nos é revelado pelo Evangelho. Dentro de cada um de nós há um mundo ainda por nós desconhecido. A bússola, o mapa, ou melhor dizendo, na nossa atualidade, o GPS para encontrá-lo, já nos foi revelado no Evangelho de Cristo. Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, meus irmãos, caminhemos de mãos dadas com o nosso Mestre nos caminhos da caridade ao encontro do amor de Deus. Mesmo que para isso tenhamos que passar pelo deserto de nossa aridez espiritual, que tenhamos que nos ver a nós mesmos, frente a frente, e percebemos o quanto ainda temos que aprender e reconhecermos o amor sublime de Deus. Que possamos ser cada vez mais dignos desse amor e gratos pela vida que Ele nos concedeu. Unidos pela caridade, marchemos em busca de um mundo melhor, sempre contando com a ajuda dos bons espíritos, guiados pelas mãos de nosso Mestre Jesus Cristo. Que assim seja.